você já ou é da casa ou já esteve aqui, que bom. Vamos abrir nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 32. A leitura é a partir do versículo 22. A nossa mensagem, queridos, ela vai abordar todo o capítulo 22, capítulo 33, mas a gente tem que delimitar, né? Por causa do tempo. Então nós vamos ver uma porção da história, de uma história que é falada, conhecida, e certamente já foi pregada outras vezes aqui. Gênesis 32, versículo 22. Acompanhe a leitura. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aqui a leitura. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, que a sabedoria venha do alto, na unção do Espírito, que cada um agora de nós receba do Senhor, para entender esta palavra profundamente aqui em nosso coração, vivenciarmos aquilo que o Senhor falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Talvez você já procurou, ou vai procurar, na internet, no YouTube, nas redes sociais, alguma postagem, algum curso, videoaula sobre empoderamento pessoal. Se você fizer essa procura, você vai encontrar com abundância na pesquisa sua. Se você já fez, essa pesquisa, você já deve ter encontrado. E algumas coisas que você que já fez ou procurar e buscar, vai aprender, é falar para si mesmo algumas frases, tipo, você vai aprender a dizer assim: eu foco no meu processo, o resto é barulho. Eu assumi a caneta
ferramenta da minha história. Não preciso pedir licença para ser quem eu sou, experimentando a minha melhor versão. E assim por diante. São frases que de fato exploram a sua capacidade, a sua liberdade, a sua condição criativa. E minha fala inicial, trazendo à memória esses fatos muito comuns no nosso tempo, não é para simplesmente criticar, né? Olha, para de ouvir isso não tem nada a ver. Pelo contrário, em algum momento da sua vida, em alguma circunstância, às vezes a gente precisa aprender um pouco sobre isso. Ouvir palavras que nos ajudam a ter uma melhor autoestima. Quem sabe nós não estamos muito acomodados e às vezes ouvimos uma palestra, um curso, uma pessoa dizendo: olha, você pode, você consegue, vai lá, enfrenta, tenha coragem e lide com isso. Quem sabe a gente até sai um pouquinho, né, daquela velha acomodação, aquela zona de conforto a que nós estamos acostumados. Então, essas palavras de empoderamento pessoal, essas frases que de certa maneira despertam um pouco mais do nosso próprio eu e mostra que nós temos capacidade e que nós podemos controlar coisas, que algumas coisas estão nas nossas mãos e a gente tem que fazer acontecer. Acredito que em algumas condições e circunstâncias, alguns contextos, respeitados certos limites e aplicações, são até cabíveis. Então, não é bem a ideia que é ruim, e nem é o ensinamento que por natureza é mau, e ele vai ser sempre mau e maléfico para a vida de todo mundo. A questão é nós, o eu, a nossa vida. A questão diz respeito ao nosso coração, à nossa natureza. Segundo a Escritura, nós sabemos, irmãos, irmãs, que por causa do nosso coração, da nossa natureza enferma, doente, corrompida, nós temos uma tendência natural à arrogância e à independência. Essa é a nossa tendência natural, não porque por natureza Deus nos fez assim, mas porque nós nos tornamos assim. Então nós, por natureza, a nossa tendência, vamos falar assim, a nossa inclinação natural é ir para a arrogância e para a independência, inclusive e talvez especialmente a independência de Deus. Então olha só, você vai dizer a um coração tendente à independência de Deus, a ser arrogante, vai dizer a ele: você pode, está nas tuas mãos, depende de você, é sua escolha, o controle está aí. Você está dando, né, as ferramentas necessárias para essa pessoa, para justamente ela passar a viver com essa arrogância, essa independência, a ela acreditar que de fato tudo na vida depende exclusivamente delas.
Pastor, você está falando dos não cristãos? Bom, eu estou agora pregando para crentes, né? Pode algum não crente estar ouvindo, né? Estamos online, pode alguém também estar nos ouvindo. Mas eu estou aqui, diante de vocês, e dirigindo palavras que também estão sendo ditas para mim. E eu quero dizer, irmãos, irmãs, que por sermos crentes, nós eliminamos totalmente de nós a condição de sermos incrédulos, não é verdade? Se nós somos crentes, isso significa necessariamente que nós não somos incrédulos. Então, você que está aqui, você não é um incrédulo, você é uma pessoa crente. Eu sou uma pessoa crente. Eu creio, você crê, nós cremos em Deus. Mas olha só, podemos ser crentes, e vamos partir de que somos crentes, de que nós cremos no cuidado de Deus, de que nós cremos na providência divina, de que nós cremos nas promessas de Deus. E olha, nós cantamos, as músicas vieram até meio ao encontro do que eu estou dizendo agora. Músicas em que nós expressamos essa nossa fé no controle, no cuidado, nas bênçãos, na presença de Deus, porque somos crentes. Mas, ao mesmo tempo em que cremos que Deus é soberano, governa, controla, dirige, faz, cuida, provê, ao mesmo tempo que cremos, ao mesmo tempo também acreditamos, ou pensamos, ou entendemos que a realização das coisas na nossa vida dependem exclusivamente, ou quase exclusivamente, de nós mesmos, do nosso próprio poder pessoal de resolver e de lidar com as coisas. Se nós estamos nessa situação, divididos dessa maneira entre crer com uma mão, mas com a outra entender que a vida só depende da gente mesmo. Podemos ser pessoas, por exemplo, que oram, mas não entregam, que confiam em Deus, mas ao mesmo tempo tentam controlar as situações, que esperam pela providência divina, mas têm dificuldade de descansar nela. Quem vive nessa condição dividida entre creio em Deus, mas entendo que eu é que tenho que resolver isso, que isso só depende de mim, que eu é que tenho que controlar as condições, circunstâncias e situações da minha vida, quem vive assim tem uma dificuldade enorme em relação a praticar alguns textos bíblicos. O texto que o Fernando escolheu, né, e divinamente escolheu porque encaixou aqui com a nossa mensagem, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus, não é isso? As vossas petições, com ações de graças. O que Paulo está ensinando? Sua ansiedade, através da oração, você põe para Deus. A ansiedade é uma preocupação. A preocupação é quando vislumbramos um futuro sombrio. Deus, está na tua mão. Oramos.
E aí o que deveria acontecer, Fernando? O versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, pensamento, né? Coração, de uma maneira que a gente não consegue compreender. O apóstolo Pedro tem uma passagem parecida: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro 5,7, Alexandre. 1 Pedro 5,7. Lança. Eu lanço, porque eu creio em Deus, eu creio no cuidado de Deus. A questão não é ser incrédulo, nós não somos incrédulos, e não porque somos bons, a graça nos alcançou e nos deu esse dom da fé e nós cremos. Eu lanço, mas imagina que você amarra uma corda nos seus problemas, e você lança, mas fica segurando a ponta aqui, como assim, olha, eu lancei para Deus, mas eu continuo carregando esse problema, porque é o seguinte, eu lancei para Deus, mas quem tem que dar um jeito na coisa sou eu é que tenho que resolver, depende de mim só. Então é muito difícil lançar e abrir mão. Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descanse no Senhor e espera nele. Pastor, eu entrego, eu confio, mas descansar está difícil. Eu oro e não durmo da mesma maneira, não consigo que essa angústia vá embora, porque continuo carregando o problema. E pode ser que isso está acontecendo porque você então está ao mesmo tempo crendo que Deus é poderoso, soberano, cuidador, mas ao mesmo tempo você está dizendo para si mesmo, numa voz, interior, olha, eu controlo a minha vida, depende de mim, eu que tenho que fazer as coisas acontecer. Durante muitos anos, essa foi a história de Jacó. Semana passada eu falei de Abraão, agora eu vou falar de Jacó. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó é o segundo filho de Rebeca, Isaac e Rebeca, mas ele é gêmeo. Se você depois der uma estudada, você vai ver que a Rebeca teve gêmeos, nasceu o Esaú, meio vermelho, daí vem o nome Esaú, possivelmente ruivo, e saiu uma criança por vez, Veio a segunda, e diz o texto que o segundo, ele veio segurando o calcanhar do primeiro, agarrado. Então, agarrar o calcanhar é a raiz do nome Jacó, ou Jacob, também. Então, o que significa Jacó? Agarrar o calcanhar, essa palavra também está ligado à ideia de suplantador. O suplantador é aquele que toma o lugar do outro mediante estratégia, astúcia ou
engano. Às vezes a gente até usa isso aí, né? O fulano deu uma rasteira, né? Se você quer derrubar alguém, né? O ponto fraco para que alguém fique em pé é o calcanhar, é essa parte do pé, né? Por isso que aquele herói grego chamado Aquiles, né? Que perdeu uma luta, ele era alguém que não perdia luta nenhuma. Ele era uma espécie na mitologia grega de um semideus que não perdia luta, mas ele foi ferido no calcanhar, e aí, né? Calcanhar de Aquiles, né? Qual que é o ponto fraco? Então, Jacó se tornou uma palavra que quer dizer o seguinte: alguém que observa qual é o ponto fraco do outro e vai bem ali mesmo, bem ali, para derrubar essa pessoa. Você já teve esse tipo de experiência com alguém? Eu espero que você não tenha sido essa pessoa, né? Que ficou observando, atentando, o ponto fraco é dele, é ali que eu vou, então, agir contra ele, porque eu quero de fato machucar, magoar, destruir, né? Em nome de Jesus, não faça isso, mas talvez você já fez, ou talvez você já sofreu isso. Sim, nós temos pontos fracos. Para alguns o ponto fraco é um, para outros o ponto fraco é outro, né? Ou, na verdade, temos pontos fracos, aquelas áreas da vida onde nós somos mais vulneráveis, onde a gente tem mais dificuldade de lidar, onde a gente já tem a tendência para errar mesmo, e vem uma pessoa e parece, é ali, então é ali que eu vou, porque ele já sabe que é ali que ele vai te vencer. Então o Jacó recebe esse nome, e o interessante é que sua vida acabou correspondendo exatamente ao significado do seu nome. Olha só, ele não fez o que fez por causa do nome que ele recebeu, não é isso, mas de alguma maneira a vida dele se tornou o nome que ele recebeu. Jacó, o suplantador. E um dos alvos preferidos de Jacó foi o seu irmão. O negócio é familiar mesmo. O irmão. Ainda que por alguns segundos, o Esaú era o mais velho. E no modelo patriarcal do tempo lá do Abraão, né, Isaac e Jacó, o primogênito recebia a bênção da progenitura, né? Ou seja, é ele que ia herdar do pai os bens e a responsabilidade da casa. No momento de fragilidade do irmão, porque o irmão dele era problemático, o irmão do Jacó tinha um monte de pontos fracos. O Esaú não era a figura fácil. E o Jacó, ao invés de ser aquele irmão, vem cá, Esaú, eu como seu irmão, quero mostrar para você que você tem esse ponto fraco. Conta comigo, Esaú, para te ajudar, porque eu sei que você tem dificuldade de lidar com isso, e você é o primogênito, conta comigo, eu vim em segundo lugar, então eu vou te apoiar. Era isso que se esperava do irmão, não é? É sangue, é mesmo sangue, é família. O Jacó não, o Esaú não está nem aí para aquilo que ele vai receber. Esaú não está nem aí para a primogenitura. Então eu vou tomar ela para mim, eu vou comprar ela de um jeitinho meio... E fez isso. E o pai? Espera aí, quem transmite uma herança desse tipo é o pai, o Isaac. Como é que fica agora? Eu comprei a primogenitura dele, mas e meu pai? Como é que eu lido com isso agora? Né? E aí então, a mãe entrou no meio, a Rebeca.
Vem cá, Jacó, vamos fazer o esquema aqui que nós vamos enganar o seu pai. Não vou entrar em detalhes por causa do horário, né? E foram lá, e o Isaac acabou abençoando o Jacó. O que aconteceu, queridos? Aconteceu que o Esaú ficou uma fúria e jurou de morte. É só meu pai morrer que você vai ver o que vai acontecer com você. E o homem já estava velho, viu? Bem velho. Não vai durar para sempre. Meu pai morreu, você vai ver o que vai acontecer. Olha só, queridos, nós estamos falando de gente que cria nas promessas de Deus, hein? Estamos falando de incrédulo. Porque dentro de lar crente tem isso também. Dentro de lar crente tem briga familiar. Tem mesquinharia por causa de herança. Por causa de dinheiro. Tem. Envolve irmão, mãe, pai, vira um rolo. Família que estão disfuncionais, doentes, por causa desse coração corrompido. Por achar que tudo na vida depende da gente. É a gente que tem que fazer acontecer. Teme a Deus com uma mão e com a outra não. Vivem divididos. E é isso que a gente vê na história de Jacó, envolvendo toda a sua família. Bom, o negócio é o seguinte, eu estou jurado de morte, e naquele tempo não tinha muito esse negócio de fazer BO, como é que chama? Aquele negócio que não pode chegar perto, medida protetiva. Não tinha esse negócio de medida protetiva não, o sujeito tinha que fugir mesmo. E Jacó vai embora. No meio do caminho eu vou fazer um negócio com Deus aqui. Ele faz uma oração, negocia com Deus, e chega lá na terra de Harã, e ele vai conhecer um cara pior que ele, outro sujeito astucioso, chamado Labão. E aí, Jacó e Labão vão se enrolando, e se enrolando, e se enrolando, né? E de tal maneira, irmãos e irmãs, que esse modo de viver, no intuito de querer controlar todas as coisas a qualquer custo, virou uma espécie de padrão. Jacó tornou-se um homem que acreditava na promessa de Deus, mas acreditava também que precisava fazer a promessa acontecer. Talvez esse seja o grande conflito da sua vida. Entender que a obra de Deus é dele, mas ao seu modo e no seu tempo. Mas agir para ajudar a Deus para a realização da sua obra. Eu quero dividir essa história de Jacó agora a partir do versículo 32 em 3 fases, que não serão demoradas, não se preocupe. 3 momentos, 3 fases da vida de Jacó. A primeira fase da vida de Jacó é o que eu já venho descrevendo desde o início. A fase na qual Jacó tentou realizar por suas forças aquilo que Deus prometeu fazer. Eu não contei uma parte da história e vou contar agora. Quando Rebeca estava ali para dar à luz, uma profecia foi dada. E foi dito assim: o mais velho dominará o mais novo, ou o mais velho servirá o mais novo. Então, veja só, Jacó teve 2 filhos,
pelas medidas legais e naturais, o primogênito, o que nasceu primeiro, Esaú. Mas irmãos, irmãs, Deus nem sempre usa a lógica humana, o modo humano de pensar e de trabalhar para fazer as coisas. O Esaú nasceu primeiro, o Esaú legalmente o primogênito, mas quem Deus escolheu? Deus escolheu o segundo. Deus escolheu Jacó. É o segundo, o filho da promessa. É do segundo que eu vou fazer cumprir as promessas que eu fiz a Abraão e a Isaac. Então, quando Jacó nasce, desde criança, ele sabe que ele não é o primogênito, mas é o prometido. Que situação, queridos? Já pensou? Que situação? Olha, eu não sou o primogênito, eu não vou herdar isso aqui, não é eu que vou dar continuidade ao legado do meu pai, mas fui eu que fui escolhido para isso. E agora? Foi Deus que prometeu, é promessa de Deus. Se Deus prometeu, então, aí agora vem o erro de Jacó, que pode ser o seu erro, o meu erro. Olha só, se Deus prometeu, então eu preciso fazer, garantir que isso aconteça. Deus prometeu, tem que acontecer, eu tenho que garantir que isso aconteça. Então veja, o que nós temos aqui, né? Que Jacó assumiu para si uma obra que era de Deus. E talvez aqui, meu querido irmão e irmã, esteja um dos pecados mais ignorados da vida cristã, que não é abandonar Deus, que não é desviar-se dos caminhos de Deus, mas é tentar ajudar Deus a fazer aquilo que Ele disse que ia fazer. É se colocar numa posição e dizer para si mesmo: se eu não fizer, ainda que Deus prometeu, não vai acontecer. Eu tenho que fazer acontecer. Trata-se de viver como se o sucesso da vida espiritual dependesse principalmente da nossa competência, habilidade e astúcia. Talvez isso decorra de trazermos o modelo meritocrático que nós vivemos nos nossos dias atuais. Que modelo é esse? É um modelo do empoderamento pessoal que diz: você precisa ser mais eficiente, você pode ser mais competitivo, você tem como melhorar mais o seu desempenho. Depende de você, faça isso e você vai prosperar no trabalho, no mercado de trabalho, financeiramente. Quem é que segue os vídeos do primo rico aqui? O primo rico colocou isso em prática. Ele ficou bilionário em questão de, acho que menos de 10 anos. Acho que agora ele deve ter 30 anos, mas antes dos 30 ele já era milionário. Porque ele entendeu que estava só na dependência dele. E é isso que ele ensina. Esse é o modelo que nós vivemos. Aliás, se você quer ficar rico, é isso mesmo.
A questão é, irmãos, irmãs, é que às vezes a gente traz esse modelo para a nossa vida espiritual. É como se Jacó ou nós quiséssemos dizer: eu não só fui escolhido, mas fiz por merecer essa escolha. Deus me escolheu e não o decepcionei. Mostrei a Ele quem eu sou e provei isso aos outros. É a diferença, biblicamente falando, entre ser bem-aventurado e bem-sucedido. Você é bem-aventurado ou é bem-sucedido? Aí no mundo, no mercado, no trabalho, na vida social, as pessoas querem saber se você é bem-sucedido. Como que a gente é medido para saber se a gente é bem-sucedido? O trabalho que eu tenho, os bens que eu tenho, status social que eu ocupo, os lugares que eu frequento, as roupas que eu uso. Ser bem-sucedido é uma linguagem do nosso mundo. E se você quer ser bem-sucedido, então você vai aprender, de fato, do ponto de vista financeiro, com vários youtubers, influencers, né, que tem aí, que vão te encaminhar para esse lado do sucesso. O sucesso da vida depende sim desse empoderamento. Mas isso nós estamos falando de ser bem-sucedido. Mas a Bíblia usa uma outra linguagem. Ela fala do bem-aventurado. Qual que é a diferença? O bem-aventurado é aquele que é bem-sucedido porque ele está recebendo das providências divinas. Ele é uma pessoa abençoada por Deus. E é esta bênção que faz ele ser bem-sucedido. Então nós temos muito essa preocupação, irmãos e irmãs. Às vezes nós nos deixamos levar por essa conversa e trazemos para nós: olha, se Deus é meu Deus, se Deus está comigo, se Deus me abençoa, se Deus isso, se Deus aquilo, então por que eu não sou um sucesso? Por que eu não sou um sucesso? Por que coisas não acontecem na minha vida? Eu tenho que fazer isso acontecer. Quando eu era garoto, assim, adolescente, uma pessoa disse para mim que eu era uma pedra preciosa que precisava ser lapidada. Eu era um garoto e eu fiquei incomodado, não gostei. Eu não gostei mesmo. Aquilo até me traumatizou. Porque eu não queria ouvir alguém falar para mim, né, no início da minha juventude, adolescência, que eu ainda tinha que ser lapidado. Ah, para com isso. Quantos anos isso vai demorar? Não é? Hoje eu entendo que essa lapidação durou décadas. Décadas. E nas próximas que eu viver, se essa for a vontade de Deus, vai continuar. Mas naquele momento eu não gostei. Eu queria ouvir uma coisa mais assim: você está um cara pronto já. Ó, você já estou vendo, daqui o final do ano você já está um sucesso. Você já vai ser um cara bambam já, né? Bambambam.
Eu quero falar para vocês que isso mexeu comigo, porque em alguns momentos na minha vida, eu fui meio que Jacó também. Porque eu achei, bom, se tem que ser lapidado, e quem que vai fazer essa lapidação? Quem, André? Se você é uma pedra lapidada, quem que te lapida? Ai, eu mesmo. É eu que tenho que correr atrás das coisas. E vamos correr atrás disso, atrás daquilo, atrás daquilo, atrás daquilo. Quanto mais rápido eu correr, se é questão de estudar, então quanto mais eu estudar, quanto mais rápido eu fizer isso, porque é questão de trabalhar, se é questão de dinheiro, se é questão... Quanto mais eu fizer isso, mais me esforçar, mais me dedicar, essa pedra logo, logo vai ser preciosa, vai estar aí, não é lá... Porque pedra para lapidar, ela nem tem brilho, né? É uma pedra bruta, né? E aí, queridos, você gera um momento da vida de ansiedade, de cansaço, de irritação, e você traz isso, e às vezes você pode comprometer até mesmo a sua vida moral. Porque às vezes, para você controlar as coisas, você às vezes tem que agir de maneira antiética. E Jacó seguiu esse caminho. Eu sou o filho da promessa, eu vou fazer isso acontecer, eu vou esfregar na cara do Esaú, eu vou esfregar na cara de todo mundo, que eu fiz acontecer a promessa de Deus na minha vida. Então é o seguinte, eu não nasci primogênito, mas eu vou dar um jeito de ser o primogênito, vou comprar isso aí. Eu não nasci com o direito de receber a bênção da primogenitura, então eu vou enganar meu pai para receber isso aí. E assim por diante. E outras histórias da vida de Jacó. Esse é o homem que Jacó se tornou. Um crente controlador da própria vida. Irmãos e irmãs, a leitura da história de Jacó mostra que esse cara só foi tendo problema, só dificuldade. Sabe aquele, talvez seja essa a sua vida, você sai de uma crise e começa outra, você sai de uma crise e começa outra, você sai de uma crise e começa outra. Parece que a sua vida é uma sucessão de crises. Talvez é isso, não vou dizer que é necessariamente isso, mas pode ser isso, porque a vida de Jacó foi uma vida só de luta, sofrimento. Esse homem trabalhou, esse homem se desgastou. A imagem que eu tenho de Jacó é aquela imagem, sabe aquele pessoal mais antigo da roça, o sujeito com 50 anos se olhava assim, por causa de trabalhar do nascer do sol ao pôr do sol, aquele trabalho pesado, aquele pessoal bem antigo mesmo, que você olhava aquela cara sofrida, aquela pele tudo enrugada, tudo queimada, manchada. Hoje os velhos estão tudo bonitos, né? Mas não era assim. Eu conheci muita gente que você batia, esse cara era da roça. Olha o que a roça fez com ele, né? Aquela vida difícil, né? A gente não sabe bem o que é vida difícil. Os nossos avós, bisavós é que realmente souberam o que é uma vida difícil mesmo, nesse sentido, tá? Então, eu imagino um Jacó desse jeito. Eu imagino um cara que falou, eu não aguento mais. Se tivesse psicólogo, psiquiatra, ele tinha ido buscar, ele tinha feito terapia no tempo dele, imagina. Mas o nosso grande médico é Deus, e Deus, meus irmãos, Deus prometeu, não prometeu? Que promessa que Deus te fez? Que dia que Ele vai fazer isso acontecer? E de que jeito Ele vai fazer isso acontecer? Aí que está o problema. Porque é isso que às vezes a gente esquece. Deus prometeu, então eu não estou fazendo nada mais do que fazer acontecer o que Deus prometeu. Porque Ele prometeu, tudo bem. A questão, irmãos e irmãs, é que às vezes o nosso tempo, o nosso modo não é o modo de Deus. E normalmente não é. E aí então a gente se incomoda com isso. E foi agora, depois que Jacó
já tinha muitos anos de vida, já tinha uma família grande, que Deus fala, agora é a hora, agora é a hora. Mas é o seguinte, antes de tornar Jacó o pai de uma grande nação, eu preciso primeiro transformar esse coração duro, esse Jacó, tirar esse Jacó do coração desse homem. Então nós entramos no segundo momento, que é agora o capítulo 32. Jacó entende que é hora de voltar para a sua terra. Ele fugiu, lembra? Ele enganou Esaú. Esaú falou, eu vou te matar quando o pai morrer. Ele falou, antes que o pai morra eu vou fugir daqui. E vai embora. Vai mesmo. E aí, passado muitos anos, ele fala, agora eu tenho que voltar. Eu vou ter que voltar, vou ter que encarar esse negócio. Eu vou ter que encarar meu irmão. Mas a verdade é o seguinte, o sujeito quando fica magoado, e para algumas pessoas a mágoa fica anos. Você já ouviu falar daquelas pessoas que brigaram quando tinha 20, 30 anos de idade e depois nunca mais se conversaram? Né? Já ouviu falar de gente que depois de 30, 40 anos que não se falavam porque brigaram, é que foram lá e finalmente fizeram as pazes? 40 anos carregando uma mágoa no coração? Tem gente que carrega mágoa anos a fio. Anos a fio. Jamais vou perdoar. Posso morrer com que idade for. Nunca vou perdoar aquela pessoa. O Esaú. Quando Esaú soube que o Jacó vinha de volta para casa, ele reuniu 14 homens de guerra, montados em cavalo. Tá vindo? Não precisa nem chegar aqui, eu vou encontrar ele no meio do caminho. Esaú vai ao encontro de Jacó, como se diz hoje, né? Com a faca nos dentes, com sangue nos olhos. Depois de muito tempo. E o Jacó está sabendo disso. É agora que eu vou morrer. Mas eu sou um cara que sempre fui bom em negociar, controlar, ajustar as coisas, dar um jeitinho. Jacó, se fosse hoje, ele seria vendedor. Ele, cara, bom para manipular as pessoas, né? Escuta, se você é vendedor, por favor, não me entenda mal, né? Mas bom para poder chamar as pessoas, para poder convencer as pessoas. E aí Jacó começa assim, vai primeiro uma turma, vai outra turma, depois vai outra turma, vai outra turma. E o que chama a atenção, meus irmãos, irmãs, vamos ler, volta lá no versículo 22, põe no versículo 24. Alexandre. 24. Jacó ficou sozinho. Vão vocês. O problema do meu irmão é comigo, não é com vocês. Quando encontrarem ele, sejam educados, reverentes, digam quem vocês são, que ele vai poupar a vida de vocês. O problema dele é comigo. Jacó ficou sozinho. E foi nesse momento, irmãos e irmãs, sozinho, foi nesse momento em que Jacó não tinha condições de controlar mais nada. Agora ele não tinha mais nada nas mãos para controlar. É que Deus surge no cenário.
Olha que interessante. Deus fugiu. Jacó ficou sozinho. E um homem, então, lutava com ele até o romper do dia. Foi nesse momento, queridos irmãos e irmãs, nesse momento em que Jacó não tinha mais nada para se agarrar, mais nada, nenhuma carta na manga, que agora ele se coloca diante de Deus. Bom, minha luta agora é com Deus. Meu irmão está vindo, mas a minha luta agora é com Deus. Olha só, agora ele entende que a única condição, única oportunidade, o único meio do sucesso é a bênção de Deus, que não dependia mais dele, porque ele já não tinha mais nada para fazer. É quando então ele se vê nessa condição de desprovido de todas as coisas, é que ele então vai lutar com Deus. E aí nós temos a narrativa dessa luta. Esse é o terceiro momento, terceira fase da vida de Jacó. Porque quando a gente lê o texto, dá a impressão que Jacó está ganhando a luta com Deus, não dá? Dá a impressão que ele está ganhando. E ele luta, diz o texto que ele luta até o romper do dia. Agora, irmãos, irmãs, Deus não estava tentando descobrir quem venceria essa luta. Desde o início, Deus poderia derrotá-lo com um simples toque. E foi exatamente isso que aconteceu. Bastou tocar a sua coxa, toda a força de Jacó desapareceu. Olha lá, vendo que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta de Jacó se deslocou na junta com o homem. A impressão que ele estava ganhando. Não, ninguém vence a Deus, não tem como derrotar a Deus. O que é que Deus estava esperando, irmãos, irmãs? Por que a luta durou tanto? Por que no primeiro segundo Deus já não tocou a coxa dele e ele já não cambalhou, caiu e pronto, perdeu a luta? Por que demorou a noite toda? O que é que Deus procurava, queria? Meus amados, Deus não queria vencer Jacó pela força, Deus queria vencê-lo pela rendição. Rendição. A luta durou o tempo necessário para que Jacó se rendesse a Deus. Durante toda a vida, Jacó venceu pessoas. Agora precisava aprender a perder para Deus. Este é o verdadeiro significado daquela noite. O controle está nas mãos de Deus. E aí, o versículo seguinte, o outro, como é que você chama? Deus pergunta para ele. Esse homem, né, ali, o texto diz homem, Deus, mas é Deus ali lutando com ele. O que ele pergunta? Qual que é o seu nome? Será que Deus não sabe o seu nome? Deus sabe ou não sabe o seu nome? Olha, ele sabe todas as coisas, né? Como é que Deus estava ali lutando com Jacó, o homem que ele havia feito promessas e não sabia o nome dele? Eu quero ouvir de você. Eu sei que você chama Jacó, eu quero ouvir de você. Qual é o seu nome? E aí ele teve que dizer: meu nome é Jacó.
Eu sou o enganador, eu sou o controlador, eu sou aquele que sempre tentou resolver tudo à sua maneira. Isso é rendição. A rendição, irmãos e irmãs, é quando diante de Deus nós reconhecemos, afirmamos que nada somos, nada conseguimos, que todas as nossas forças, conhecimento e habilidade, sem o agir de Deus, sem ser instrumento de Deus, podem até nos fazer bem-sucedido nesse mundo, mas não nos farão bem-aventurado de maneira nenhuma. E essa é a diferença do discurso do mundo com a mensagem cristã. A mensagem do mundo é uma mensagem de empoderamento pessoal. Uma mensagem cristã é uma mensagem de entrega pessoal. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não quer dizer ficar de bracinho cruzado. Não. Você vai fazer as coisas. Você vai fazer as coisas. Mas quem vai fazer acontecer através das coisas que você vai fazer é Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso é se render ao Senhor. Deus, eu vou acordar amanhã, eu vou trabalhar, eu vou lidar com as minhas tarefas, mas é o seguinte, eu não tenho forças e nem tenho condições de controlar todos os acontecimentos. O sucesso do meu dia, da minha vida, não pode estar na minha mão. Primeiro, eu sou falho, fraco, frágil, limitado. Faz, Senhor, acontecer. Faz, Senhor, acontecer. É isso, é viver na dependência de Deus. Eu agora caminho na dependência de Deus. E olha que interessante, meus irmãos e irmãs. Deus diz para ele: você não é mais Jacó, agora você é Israel. Você lutou com Deus e venceu. E sabe como que as pessoas, sabiam que ele tinha vencido a Deus? Porque a partir daquele dia ele começou a andar mancando. A cada passo que ele mancava, representava para ele a sua dependência de Deus. Irmãos e irmãs, parece que nós temos que aprender a mancar um pouco. Quando somos arrogantes, como Jacó foi no início da sua vida, na primeira fase, andamos de peito erguido. Eu faço acontecer, eu vou fazer acontecer. E aí nós vamos dando cabeçada, levando tombo, apanhando, sofrendo, perdendo, adoecendo. E aí a gente entende um dia, não, é Deus, tem que ser Deus. Eu tenho que entender que eu preciso entregar isso para Deus. E quando a gente entrega, a gente começa a mancar. Espiritualmente, mancar significa, então, viver assim, olha, eu sou manco, se não for Deus que me sustentar, não vou conseguir. Eu não tenho condições de ser um grande guerreiro, mas a vitória da guerra está na mão de Deus, não está na minha mão, é Ele. É Ele que vai vencer essa guerra. Eu ponho isso nas mãos dele. Eu sou um soldado, eu vou para a guerra também, não vou ficar aqui sentado. Mas ele é o general, ele está na frente. É Ele que está fazendo todas as coisas acontecer. E eu só vou colher então os frutos dessa vitória. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos que tomar essa lição. Deus nos dá essa lição. Quantas vezes a gente às vezes não leva tombos que Deus nos dá, porque é isso que Ele quer ensinar para a gente. Aprenda a confiar, aprenda a depender, aprenda
aprenda a descansar em Deus. E Deus vai tocando a nossa coxa, toca, e nos derruba, e às vezes a gente é teimoso. Até quando? Antes de terminar, eu preciso falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 12 que ele tinha um espinho na carne. Meu Deus, tira esse espinho de mim. Me incomoda, né? Espinho é uma coisa que dói. É claro que não era no sentido literal. Não era no sentido literal. E aí, olha só o que diz os versículos 8 a 10. 2 Coríntios 12, 8 a 10. Põe aí, Alexandre. Vale a pena ler, meu irmão, minha irmã, para a gente encerrar. Põe o próximo. Aqui, é o 9 então. Então ele me disse: a minha graça é que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Próximo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A experiência de Paulo parecida com a de Jacó. A de Paulo foi o espinho da carne, a de Jacó é de ficar mancando. Meus irmãos e irmãs, nós também temos essas experiências, porque a promessa de Deus de Jacó também é a promessa para as nossas vidas, de bênção, de cuidado, de sustentar, de proteger. Isso não quer dizer que você não vai passar por lutas e provações. Isso quer dizer que você vai passar isso com Deus, fazendo cumprir a promessa dele na sua vida. E é isso que a gente precisa. A gente precisa aprender a entregar nossa vida aos cuidados de Deus e reconhecer, sem Ele nós não vamos conseguir. Eu vou pedir para você, quando você levantar amanhã, abrir os olhos, você dizer assim: Deus, sem a Tua presença eu não consigo. Sem as Tuas bênçãos e Tua graça, eu não vou vencer esse dia. Sem o Teu Espírito a nos encher, a me encher, eu não vou conseguir. Me dá dessa presença, bênção, graça, me dá essa plenitude do Espírito. E aí, certamente, venceremos esse dia. Quero convidar o grupo musical a vir à frente, e você a se colocar em pé. A música que nós vamos cantar, parece que nunca foi cantada aqui, mas eu quase certeza que você conhece, porque ela é muito conhecida. Ela fala sobre pintor no mundo. Avança um pouquinho a letra, Alexandre, né? Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho numa flor. Avança. Quem pintou o mundo, escolheu o tom, fez a noite escura e desenhou clara lua, misturando o que era bom, né? Vai lá. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. O Jacó achava que o pincel estava na mão dele. E ele falou: eu tenho que pintar a minha história, né? É eu que tenho que desenhar o meu futuro. Até ele entender, quem pinta a nossa história é Deus. Vamos cantar como uma oração esse cântico.